texto que nós temos lido está em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo de número 15. Iremos ler novamente para que os irmãos possam perceber a grandiosidade da mensagem da palavra de Deus para cada um de nós. E a palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus, será bênção do céu. Marcos capítulo 5, versículo 15 diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Quantos podem dizer amém? Que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. A palavra do Senhor é uma palavra extremamente preciosa para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E a palavra de Deus aqui que nós temos lido, que nós lemos aqui nesta noite, ela talvez seja um dos textos mais dramáticos de toda a Bíblia. Depois do Calvário, poucas histórias bíblicas é tão dramática como a história desse homem. A Bíblia diz que esse homem estava possesso por uma legião de demônios. Uma legião de demônios, só para que os irmãos percebam o quanto é algo tão terrível. Talvez eu e você não tenha dimensão do que esse homem sofria. Porque uma legião de pessoas, o exército romano era formado por legiões, tinha 6.000 pessoas, uma legião apenas. Então este homem tinha 6.000 demônios atormentando a sua vida. O tormento era tão grande que nenhum de nós jamais imaginaremos sequer o que esse homem sofreu. A Bíblia diz que ele perdeu completamente o juízo. É o que está escrito aqui. Quando ele foi curado, a Bíblia diz que todos se admiravam, porque agora ele estava em perfeito juízo. O mal era tão terrível que acabou com o juízo daquele homem. Aquele homem perdeu qualquer intelectualidade na sua vida. O que a Bíblia descreve sobre este homem é que ele vivia jogado em um cemitério, se cortava com pedras e era extremamente furioso. Tal é o testemunho que a Bíblia nos dá sobre este homem, que ninguém podia fazer nada por ele, nem mesmo as autoridades. As autoridades tentaram prender ele, tentaram algemar, acorrentar ele, e diz a Bíblia que ele simplesmente despedaçava qualquer coisa que viesse lhe amarrar, que viesse lhe conter. Era alguém que as autoridades também não podiam conter. Então ninguém podia com esse homem. As autoridades não podiam com esse homem. As pessoas sequer queriam passar por aquele caminho, queriam cruzar aquele caminho. Tamanho era aquilo que esse homem representava, como alguém sem mais esperança na vida, alguém desprezado pela sociedade, alguém à margem da sociedade. E diz a Bíblia que esse alguém que ninguém queria chegar junto, esse alguém que não tinha mais esperança, esse alguém que não tinha mais expectativa de vida, até porque era louco. E ninguém dá atenção a um louco. Dificilmente alguém perde tempo com alguém completamente fora do seu juízo. Mas Jesus deu atenção a esse homem. A Bíblia diz que Jesus trafegou o mar, passou por um mar durante toda a noite, somente para ter um encontro com esse homem. O mar também, ao qual Jesus enfrentou, diz a Bíblia que ficou furioso. A Bíblia diz que durante o percurso para Jesus atravessar aquele mar e chegar até aquele homem, porque Jesus atravessou o mar para encontrar com um homem completamente desprezado pela sociedade, completamente à margem da sociedade, completamente jogado
mar e diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E naquele momento a Bíblia diz que o mar se acalmou, o vento se aquietou e fez grande bonança. Logo em seguida Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos e diz assim: aonde está a vossa fé? Era como se Jesus estivesse ensinando com ele: olha, como é que eu não me importo com vocês, se eu estou no mesmo barco que vocês, se eu estou junto de vocês, se eu estou no mesmo lugar que vocês, como eu não me importo com vocês? Mas sabe o que mais me interessa nesse texto, irmão? É que a Bíblia nos mostra que Jesus não responde com palavras. Jesus não diz para os seus discípulos, quando questionado: mestre, tu não te importa que pereçamos? Jesus poderia dar um sermão, talvez o sermão mais bonito do seu ministério, mostrando o seu amor para com os seus discípulos, mas Jesus não faz isso não. A Bíblia diz que Jesus responde com atitude, mostrando para os seus discípulos que amava com atitude, que amava de verdade, que amava para valer. E a Bíblia diz que ele repreende o mar e o vento somente para mostrar aos seus discípulos o quanto lhes amava, o quanto tinha cuidado deles. Assim é conosco, assim é comigo, assim é com você. O maior eu te amo de Deus, de toda a história, não é com palavras, mas é na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que Deus nos diz que nos ama. É na cruz do Calvário que Deus nos mostra o quanto nos ama. Mas agora Jesus mostrou o seu poder sobre o mar, sobre o vento. A Bíblia diz que aqueles homens se admiram e dizem: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ainda não conheciam Jesus, e Jesus estava revelando uma face do seu poder, uma face da sua glória. Jesus estava manifestando a sua pessoa para os seus discípulos. Jesus estava mostrando o seu senhorio para os seus discípulos. Agora os discípulos podem olhar para Jesus e dizer: ele manda no mar, ele manda no vento, ele manda na natureza, ele manda no natural. Jesus estava mostrando que mandava em todas as coisas, porque ele é criador, ele criou os céus e a terra, ele criou todas as coisas, e Jesus estava revelando isso para os seus discípulos. Mas agora é diferente. A Bíblia diz que Jesus desce, e quando Jesus desce, um endemoniado vem ao seu encontro, terrivelmente gritando ao encontro de Jesus, barbudo, rasgado, sangrando, vem ao encontro de Jesus. E eu fico pensando, se os discípulos tiveram medo do mar, medo do vento, imagina desse endemoniado. Se eles tiveram medo do natural, do qual eles viviam no dia a dia no mar, pescando, imagina do sobrenatural. Imagina de uma legião de demônio. Eu não duvido nadinha que eles quiseram até correr e sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas a Bíblia diz que Jesus, com uma única palavra, dizia para aquele endemoniado: espírito imundo, sai dele. E a Bíblia diz que os demônios se curvavam e diziam: não nos atormente antes do tempo, não nos atormente antes do tempo. Jesus agora estava mostrando uma outra dimensão do seu poder. Ele estava mostrando que ele manda no mundo espiritual também, que ele manda no céu, que ele manda na terra, mas ele manda nos demônios também. E a Bíblia diz que aqueles demônios pedem para Jesus que entre nos porcos, para que não seja lançado no abismo. Jesus permite. E às vezes algumas pessoas se questionam por que Jesus permite que atende o pedido daquele endemoniado, daqueles demônios, que os demônios entrem nos porcos. E a Bíblia diz que logo em seguida os porcos vão despenhadeiros abaixo e 2.000 porcos morrem, porque Jesus atendeu o pedido dos demônios. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Porque Jesus estava dando uma lição àquela sociedade. Porque Jesus estava mostrando o valor de uma alma para ele. Era como se Jesus estivesse dizendo para aquele homem: olha, eu amo tanto esse homem que para mim 2.000 porcos não é nada. Poderia ser 2.000 porcos, 2 milhões de porcos, poderia ser todos os porcos da terra. Esta alma aqui é que tem valor para mim. Enquanto aqueles porcos tinham valor para a sociedade, para Jesus tinha valor aquele homem endemoniado, aquele homem desprezado, aquele homem jogado, aquele homem sem mais esperança
É tremendo, irmão, saber que Jesus deu valor àquele que não tinha valor. E talvez seja isso a maior bênção desse texto, de que Jesus veio manifestar o seu poder e resgatar aquele que estava completamente perdido. A moral desse texto, talvez o mais importante desse texto, era que Jesus estava mostrando e revelando o seu poder, que ele tinha poder para resgatar qualquer pessoa. Sabe aquela pessoa que alguém diz assim, esse aí não tem jeito? Sabe aquela pessoa que alguém diz assim, esse aí não vale nada? Sabe aquela pessoa que alguém diz assim, esse não deveria ter nem nascido? Para Jesus tem valor, para Jesus tem jeito, porque ele veio resgatar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio dar uma segunda oportunidade para mim e para você e para qualquer pessoa que precise. Eu nunca esqueço a história de um homem que era ateu, que não cria em Deus, mas que era um homem bom, tinha uma farmácia. E aí aquele homem atendia as pessoas tão bem, apesar de ser ateu, apesar de não crer em Deus, ele atendia todo mundo bem. E certa noite ele já tinha recolhido, fechado a sua farmácia, quando alguém começa a bater na sua porta, a sua esposa ouve e diz, meu filho, não vá atender, você está tão cansado. E ela diz, não, alguém está precisando de mim, eu vou atender sim. Foi lá embaixo, abriu a farmácia, e era uma jovem, uma criança, que veio desesperadamente buscar um remédio da sua mãe. E aí quando abriu, ela disse, moço, por favor, me vende esse remédio, porque minha mãe tem que tomar, se ela não tomar, ela morre, ela precisa desse remédio. Aquele homem rapidamente pega o remédio da criança, e a criança leva o remédio, e a criança sai correndo para levar para sua mãe. E de repente, quando aquele homem está fechando a farmácia, que fechou a farmácia, que vai apagar a luz, ele lembra que fez uma arrumação na farmácia e que mudou alguns remédios de lugar. E aí ele pensou, meu Deus, será que eu dei o remédio errado? E ele vai até no local e confere. Quando ele confere que deu o remédio errado, aí ele se desespera e diz assim, dei o remédio errado para aquela criança. Quando ela chegar em casa, que der a sua mãe, certamente a sua mãe vai morrer. E aquilo começa a lhe pesar na mente, aquilo começa a lhe doer na consciência, e lá para as tantas aquele homem não aguenta mais, se ajoelha e diz assim, Deus, se tu existe, me dá uma nova oportunidade. Quando aquele homem termina de orar, alguns minutos depois, a porta da sua farmácia começa a bater do mesmo jeito que havia batido a princípio. E ele vai desesperado e abre a porta, e quando ele abre a porta é a criança, ele nem acredita. De repente a criança diz, moço, pelo amor de Deus, me dá outro remédio, porque eu corri tanto que quando cheguei perto da casa da minha mãe, eu caí, o braço quebrou e eu vim buscar outro. Naquele momento aquele homem se ajoelha e diz, Deus existe, Deus existe, Deus existe. E é o Deus da segunda oportunidade, e é o Deus da segunda chance, e é o Deus que resgata, e é o Deus que restaura, e é o Deus que é capaz de pegar um endemoniado e fazer dele um príncipe dos pregadores, porque a Bíblia diz que depois de 2 anos e meio, Jesus vem até Decápolis, e ali tem uma multidão lhe esperando. Ora, Decápolis era uma cidade gentílica, Decápolis era uma cidade onde não se ouvia falar do Evangelho, mas quando Jesus, depois de 2 anos e meio, chega ali, tem uma multidão esperando ele. Quem foi que pregou para aquela multidão? Foi aquele que tinha sido endemoniado, foi aquele que havia sido desprezado, aquele que havia sido jogado e condenado pela sociedade. Mas quando aquele homem disse, Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus disse, não, você não vai comigo, você vai ficar aí e vai anunciar a todas as pessoas o que eu tenho feito por ti. E aquele homem saiu anunciando em Decápolis todas as coisas que Jesus fez, e aquele homem foi um grande ganhador de alma. Somente Jesus pode dar valor àquele que não tem valor, somente Jesus pode resgatar aquele que está completamente perdido, completamente caído. Somente Deus tem propósito em vidas que nenhum homem tem. Somente Deus pode olhar para alguém subjugado pela sociedade, subjugado por demônios, subjugado até pela sua própria intelectualidade, porque a Bíblia diz que ele estava completamente sem juízo. Somente Jesus pode olhar e dizer assim, eu restauro completamente, eu faço uma nova criatura, e eu ainda tenho um propósito nesta vida. Se tornou um pregador. Para encerrar, irmãos, eu fico pensando quando o diabo
armou aquela armadilha para Jesus, que pediu para que os demônios entrassem nos porcos. Jesus permitiu e ele logo lançou os porcos sobre o despenhadeiro. Eu fico pensando que o diabo e aqueles demônios todos começou a cantar vitória naquela hora e dizendo: nós vencemos, porque logo em seguida expulsaram Jesus. Os donos dos porqueiros, os donos dos porcos expulsaram Jesus, dizendo: você trouxe prejuízo para nós. E Jesus foi embora. E talvez alguém dissesse assim: ué, ele não conseguiu ganhar a cidade, ele não conseguiu ganhar Decápolis, ele não conseguiu ganhar, mas ele ganhou um endemoniado e era o suficiente. Eu e você é o suficiente de Deus para nós ganharmos a nossa sociedade, para nós ganharmos a nossa cidade, para nós ganharmos a nossa escola, a nossa faculdade, aonde quer que nós estejamos. Eu e você somos representantes do Senhor Jesus e somos suficientes para Deus operar um milagre aonde nós estejamos.